Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um plantão glorioso aqui no GG, para a gente bater um papo e hoje de uma forma diferente, né? Assim como a gente tem feito nos últimos vídeos aí, quem assistiu aí os últimos conteúdos aqui do canal vai entender o que eu tô falando, porque quem acompanha a gente desde o início sabe que o Gigante Glorioso sempre traz as notícias, os debates aqui de uma maneira mais leve, mais descontraída, trazendo para você um conteúdo de uma maneira diferente. Mas em alguns momentos não tem como a gente fugir da seriedade total, e a seriedade em todos os pontos, que eu digo. No comprometimento de trazer para vocês aqui um conteúdo de qualidade e com comprometimento também de cobrar na hora que tem que ser cobrado. Porque quando a gente acorda com uma notícia, como houve essa do Anselmo Góes, falando sobre comprometimento no Botafogo, não tem como ter outra reação a não ser de revolta, a não ser de apontar e cobrar quem são os responsáveis por isso no Botafogo no momento. E é isso que eu vou falar com vocês depois da vinheta. Bom, primeiramente eu quero falar aqui a respeito do projeto a longo prazo do Botafogo, que é uma coisa que é de conhecimento de todo mundo. A gente não precisa ficar usando isso para justificar situações recorrentes que vem acontecendo agora no Botafogo. O projeto a longo prazo do Botafogo é magnífico, temos noção de que ele pode dar muito certo daqui a um tempo, só que para isso o caminho precisa ser percorrido da forma correta. O que está acontecendo no Botafogo, falta de comprometimento de jogadores, o comprometimento do jogador tem que ser fundamental, tem que ser o primeiro caso ali. Então a gente precisa primeiro identificar quem são esses jogadores que estão com falta de comprometimento no time que tem salário em dia, no time que está melhorando sua estrutura, no time que está pegando voo fretado, para ter o conforto de chegar, ficar com a sua família quando tem que ficar, para poder aproveitar melhor o seu tempo, profissionais qualificados para treinamento, para tudo. O Botafogo está trazendo profissionais tirando de outros clubes para poder atuar aqui, melhorando suas condições em comparação a tudo que a gente viu nos últimos anos. Para ter jogador com falta de compromisso, isso é inadmissível. É inadmissível. Então a gente precisa separar aqui essas duas coisas. Uma coisa é o projeto a longo prazo do Botafogo, que eu acredito que todo torcedor do Botafogo confia muito nele, no projeto a longo prazo. Só que esse caminho até lá, ele precisa ser muito bem pautado. Vamos lá. Hoje de manhã, a coluna do Anselmo Góes colocou aqui a seguinte situação. O título é: comprometimento é a palavra em questão no Botafogo. Ora, isso aí a gente já começa a pensar nos acontecimentos recentes. Não só, aí eu já nem cheguei ainda no comportamento dentro de campo. Porque dentro de campo a gente já consegue enxergar que algumas figuras já não representam essa camisa do Botafogo. Já não tem essa vontade de estar ali, não tem esse compromisso de estar nesse clube e participando desse processo, se entregando de corpo e alma. Alguns a gente vê, alguns a gente consegue enxergar isso. Consegue ver da maneira que corre dentro de campo, você consegue perceber que aquele jogador ali está comprometido. Enquanto outros não fazem a mínima questão de dar 2 passos a mais, um pouco mais rápido, para a gente entender que aquele jogador está comprometido com o clube. Quando a gente vê a situação recente do clube passando com uma série de derrotas, num processo de reestruturação onde precisa que o jogador se dedique, jogador indo para balada, e aí eu falo assim diretamente para o Sr. Chay, que por mais que tenha sido um dos melhores em campo, até se é que a gente pode dizer que teve algum jogador que se entregou bem em campo na última partida, o Sr. Chay cumpriu um papel, até certo ponto cumpriu um bom papel. Só que precisa se comprometer fora de campo também. A instituição Botafogo é uma instituição gigantesca. Ela não pode abrir precedente para esse tipo de descompromisso. O senhor Patrick de Paula, a gente não vê um noticiário do Patrick de Paula se recuperando. A gente vê um noticiário do Patrick de Paula arrumando confusão junto com os amigos. Ah, não estava junto. Não interessa. A gente já sabe do histórico do atleta. A gente já sabe do histórico dele. E não tem jogado. A contratação mais cara do Botafogo não tem jogado. Não tem entrado em campo. Quando o senhor Luiz Castro, na coletiva, respondendo até de maneira ríspida, nossa amiga Aline Bordalo, quando fez essa pergunta, eu estava com a Aline, assisti o jogo junto com a Aline, ela saiu, falou assim: Michael, eu estou indo na coletiva agora e vou fazer essa pergunta sobre o Patrick de Paula. E chegou lá e fez a pergunta, e o Luiz Castro não respondeu a pergunta, mas deixou nas entrelinhas ali que quem não tem compromisso não vai entrar. E o seu Patrick de Paula nem para a reserva está servindo. Tem alguma coisa aí. Ali a gente já começou a enxergar. E hoje a coluna do Anselmo Góes mostra exatamente isso. Só elucida aquilo que a gente já vem enxergando nos últimos jogos principalmente. Então assim,
esse início de trabalho, a gente sabe que é um início de trabalho, ter altos e baixos é uma coisa. Resultados negativos, é igual a questão com o Luiz Castro. Tenho todas as críticas ao Luiz Castro a fazer. Dentro de campo, acho a postura dele às vezes prepotente, arrogante, teimosa. Toma atitudes ali que a gente sabe que não vão dar resultado e ele está insistindo. Como treinador, eu tenho mais críticas a ele. Agora, outra situação também que faz a gente pensar é como é que um cara desse trabalha com um plantel que não tem compromisso. Então a gente precisa achar quem é que está sendo a laranja podre, não, as laranjas podres desse elenco do Botafogo. Quem são as figuras que estão lá nesse momento contaminando o restante do elenco, contaminando esse momento que o Botafogo tinha tudo para estar a gente debatendo como chegar à liderança. E não discutindo esse momento absurdo que a gente está vivendo agora. Falta de comprometimento, justamente no momento em que tem salário em dia, tudo andando conforme o figurino. É inaceitável. É inaceitável. Agora precisa ser cobrado ao ponto de chegar e entender o que é a instituição Botafogo, o que representa o Botafogo para todos nós torcedores. É muito bom na hora de tá tudo ok, tá todo mundo curtindo, brincando, dando entrevista sorrindo, isso aí é maravilhoso. Espero muito que o Botafogo só fique assim, positivo para sempre. Mas quando tiver momentos como esse aí, eles precisam entender que serão cobrados. E aí, essa cobrança aqui, a gente faz o nosso papel de cobrar aqui. Falando com você, torcedor, porque aqui nós temos mais de 60 mil inscritos que estão aqui para ouvir isso aqui também. Não é ouvir só notícia, não é ouvir só o debate sobre jogo, o debate sobre como o Botafogo vai entrar em campo. É para ouvir também essa verdade cara a cara. É para isso que a gente tem esse canal. Para cobrar também. Então hoje eu estou tomando a liberdade de fazer isso aqui com vocês, porque eu acho que a gente precisa explicitar isso. Fazer com que esses jogadores entendam o que é vestir a camisa do Botafogo. Fazer com que eles saibam o que é honrar a camisa do Botafogo. Honrar o que esse cara aqui fez com a camisa do Botafogo. Que leva inclusive o nome do estádio que eles não honram na hora de jogar. Então é isso, esse papel que também da mídia independente, de fazer esse tipo de cobrança. Então eu espero muito que esses jogadores entendam que eles vão ser cobrados, eles não vão parar quieto, a mídia independente não vai parar quieto, e eu falo pelo meu canal, falo pelo Gigante Glorioso, tanto eu como o Guilherme, toda a equipe do canal, a gente sabe o papel que a gente tem aqui com vocês. A gente, olha, mais uma vez, quem acompanha a gente aqui sabe, a gente brinca direto aqui, faz esquete de humor, é o nosso perfil, eu gosto de trabalhar de uma maneira mais leve, só que tem situações que não dá. Às vezes a gente precisa apertar o cinto, apertar o cerco, cobrar mais. E é isso que a gente está fazendo na hora que tem que fazer. Tá certo? Bom, peço até desculpa a vocês se eu me exaltei aqui no vídeo. É um vídeo que é muito mais no tom de desabafo também, assim como o Guilherme tem feito os vídeos dele. Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente não cobrar esses jogadores, cobrar comprometimento do Botafogo e cobrar que as pessoas certas sejam punidas nesse momento. Laranja podre você tem que tirar. Tem que tirar na hora que tem que tirar. E esse é o momento. Ou você corta o mal pela raiz, ou a gente vai viver um 2020 de novo. E eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. Tá, mas num momento como esse, de reestruturação, um momento que o Botafogo tem tudo nas mãos para ser, de novo, um dos grandes gigantes aqui do futebol brasileiro. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta com o Plantão Glorioso. Saudações alvinegras a todos, forte abraço, fui!